Deus, querido Pai, te agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade que estamos tendo de aqui estarmos, de procurarmos ampliar os nossos conhecimentos à luz da doutrina espírita. Obrigada, Senhor, por mais esta oportunidade. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Celi. Uma boa tarde para todos nós. Coloquei esse aqui, a gente já falou, só para a gente se situar, porque já tem aí umas 2 semanas que nós não nos encontramos com esse assunto, né? E já tínhamos começado com ele. Nós estamos aprendendo com os espíritos sobre a influência desses espíritos nos nossos pensamentos e nos nossos atos. Então, essa é a primeira questão desse capítulo. É importante que a gente estude em casa, né? Porque aqui a gente faz uma abordagem, mas ela muitas vezes não é muito bem feita e deixa um pouco a desejar. E é bom que isso seja reforçado, né, em casa. Nessa questão 459, ela sempre merece muita atenção. A gente já falou sobre ela nas outras 2 reuniões, que quando Kardec pergunta se influem os espíritos em nossos pensamentos e nossos atos, e eles respondem muito mais do que imaginais, influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Então isso aqui não é para nos assustar, como a gente falou nas outras reuniões, mas é para nos colocar atentos a essa situação, né? Como nós não podemos nos livrar das influenciações, porque isso não tem como, porque existe uma conexão entre a dimensão material e a dimensão espiritual, e essa conexão ela é constante, ela não cessa nunca, nem quando nós estamos com o corpo adormecido. Pelo contrário, quando o corpo adormece pelo sono, fica mais evidente ainda essa conexão entre as 2 dimensões, porque nós entramos na dimensão espiritual quando o corpo adormece pelo sono. Nós nos emancipamos, porque o espírito não dorme, nós nos emancipamos do corpo e passamos, então, a viver ali na dimensão espiritual enquanto o corpo está dormindo, com o nosso perispírito, né? Que nunca o espírito se separa do perispírito, nem quando ele se torna puro. Eu escuto isso às vezes de alguns oradores, que quando o espírito se torna puro, ele não precisa mais do perispírito, mas não é isso que a doutrina diz. Kardec deixa bem claro no estudo do perispírito que o perispírito acompanha o espírito constantemente em todas as suas etapas evolutivas. É que ele também vai se quintessenciando à medida que o espírito também evolui, porque é o próprio espírito que faz a sua organização perispiritual. Ali é o elemento com o qual os espíritos se manifestam nos mundos, né? Tanto mundos inferiores quanto superiores. Então, à medida que o espírito vai evoluindo, ele vai encarnando em mundos mais evoluídos, e o perispírito, ele é construído dos elementos do plano em que esse espírito está encarnado. Quando ele desencarna, ele leva esse perispírito daquele mundo ali. Se ele for reencarnar num outro mundo, ele vai elaborar, ele vai assimilar os fluidos desse outro mundo para, então, fazer o seu corpo espiritual. Então, ele vai se quintessenciando à medida que ele vai evoluindo, o perispírito evolui junto, porque os materiais, a matéria-prima ali, porque é uma organização semimaterial, a matéria-prima vai evoluindo ali. Então, claro que um perispírito de um espírito encarnado em Júpiter não é igual ao nosso aqui.
O nosso é feito do nosso material aqui do planeta. É um aglomerado eletromagnético feito dos fluidos do planeta Terra. Uma vez esse espírito deixando o planeta Terra, ele vai assimilar os fluidos do planeta em que ele vai reencarnar. Até isso acontecer, ele vai ficar com os fluidos do perispírito que ele ocupou por último. Então, ele está sempre revestido de um perispírito, mesmo quando ele se torna puro. Então, através desse perispírito, as nossas ações ficam visíveis aos espíritos, porque o pensamento se materializa nesse corpo espiritual, nesses fluidos eletromagnéticos do corpo físico. Então, é fácil nós ficarmos vulneráveis aos espíritos que veem com clareza os nossos pensamentos que estão ali materializados no campo energético do perispírito. Então, é óbvio que isso é muito simples para que eles possam nos influenciar. E como isso não é feito de outra forma, é assim com todas as almas, com todos os espíritos, então a gente não tem como evitar esta influência do plano espiritual sobre o plano material e vice-versa. Então, a influência ela é constante, ela é efetiva, não tem como evitar isso. O que a gente evita é a qualidade ruim dessa interferência. E isso a gente pode evitar. Porque a qualidade da interferência, ela vai depender da qualidade dos nossos pensamentos e sentimentos que geram as nossas atitudes, que se fazem visíveis na organização do perispírito. Aí, sim, aquele que se mantém num padrão vibratório maior, mais elevado, com uma alta frequência, ela não vai ser alcançada por padrões vibratórios inferiores, de baixa frequência. Então, ela pode, sim, evitar as influências ruins, mas uma influência nós não podemos evitar. Daí, ser tão repetida essa frase de Jesus, vigiai seus pensamentos e orai. Vigia seus pensamentos, vê qual é a qualidade desses pensamentos. Se não forem boas, ore, peça ajuda para que essa frequência se eleve, para que não sejamos vulneráveis a esses espíritos inferiores. Então, esses espíritos podem nos dirigir tanto para as coisas boas, quanto para as coisas ruins. Então, isso vai depender da sintonia do nosso pensamento, da lei de atração. Então, não tem como evitarmos. Isso aí somos imãs, como a gente falou aí em outras oportunidades. Então, vamos avançar aqui até onde nós paramos, porque a gente não vai ficar repetindo, porque essa palestra já está gravada, né? Alguém que não estava aqui antes pode pegar e assistir como pré-requisito desses números, né? Dessas questões que nós vamos desenvolver hoje. Essa aqui foi a última, né? A última que nós abordamos. Quando Kardec perguntou se os homens de inteligência e de gênio tiram suas sempre eu chamo a atenção para essas palavras, que elas são de extrema importância aqui. Os homens de inteligência e gênio tiram sempre as suas ideias de si mesmos. Claro que não, né? Até porque a gente não está ainda num nível, embora sejamos já sem aquela inferioridade toda dos espíritos dessa ordem que nós nos encontramos, que vai do espírito malévolo até o espírito beirando a bondade, né? Então, a gente já compreendeu que o único objetivo da vida é fazer o bem. Nós não reunimos ainda tanta sabedoria para tirar todas essas ideias de nós mesmos, né? Então, eles respondem que algumas vezes as ideias surgem de seu próprio espírito,
mas frequentemente lhes são sugeridas por outros espíritos que os julgam capazes de as compreender e dignos de as transmitir. Quando eles não as encontram em si mesmos, apelam para a inspiração. É uma evocação que fazem sem o suspeitar. Então, nós comentamos isso, lembrando como foi descoberta a insulina, a fórmula do benzeno, uma própria experiência do próprio Albert Einstein, que quando ele não conseguia fechar a sua teoria, ele já estava desanimando, ele não conseguia alcançar o que ele sabia que tinha que alcançar, mas ele não encontrava isso nele, ele precisava de ajuda. Então, ele estava quase desistindo, diz ele que parou e começou a pensar muito sobre essa questão dele precisar tanto de ajuda para ele poder fechar essa teoria e como ele precisava encontrar esses números, né? Aí, segundo ele conta, numa das cartas que ele escreve para um amigo, e de repente ele foi como se abrisse uma cortina assim no espaço e ele pôde observar como aquilo que ele estava fazendo funcionava para que ele pudesse fechar a teoria dele. Então, a gente vê que quando estamos precisando, né, de ajuda, nós pedindo essa ajuda, a gente recebe de alguma forma. E aí a gente pode falar assim, mas eu não estou pedindo ajuda do mal. Está pedindo quando está com vibração inferior, quando está com pensamentos ruins, quando está querendo a desgraça do outro, quando está querendo a vingança, quando está querendo aflorar em si todas as paixões inferiores que carrega, está pedindo sim, está pedindo ajuda para isso aí. Eu nunca me esqueço, numa experiência do que o Chico Xavier passou, que ele conta isso, ele estava muito doente naquele dia. Ele tinha muitos problemas físicos, né? Ele estava precisando de dar um descanso, estava difícil, e ele tinha todo aquele pessoal para atender lá no centro, e ele era muita gente, né? Que chegavam caravanas. E naquele dia, ele estava assim, um pouco preocupado com isso, e ele então estava meio choroso, porque ele estava enfraquecido demais. Aí, de repente, ele se auto-lamentando nos próprios pensamentos dele, assim, né, que talvez ele não desse a conta, que precisava de ajuda e tal. Aí ele vê no cantinho do espaço onde ele se encontrava a figura ortodoxa mesmo do demônio. Algo assim assustador, né? Quando ele viu aquilo, que aí a figura falou com ele. A aparição, né? Aliás, a aparição não, foi um espírito, que a aparição não é um espírito, tem a aparência, mas esse foi um espírito. Aí ele pergunta assim para ele, você me chamou, Chico? Aí o Emmanuel veio em socorro e falou assim, não diga que não chamou não, porque você chamou. Aí ele se viu numa situação complicada, né? Aí ele falou que tinha chamado. Ele falou assim, você vai mentir se você falar que não chamou. E ele vai saber. Então, ele falou assim, chamei, meu irmão, eu te chamei sim. Aí ele falou, o que você quer de mim? Aí ele falou assim, eu quero que a gente ore junto. A vida está tão difícil para mim e para tantas pessoas que eu acredito que para você também esteja. Então, eu te chamei para que a gente se reúna e ore. Ore ao Pai, que eu sei que você sabe quem é, para que a gente vença as nossas dificuldades. Aí, o Espírito, Chico, com você está difícil. Saiu, né? Então, quer dizer, nós chamamos essas influências com nossos lamentos, com nossas revoltas, com nossos sentimentos inferiores. Então, é assim que esses espíritos acabam por nos encontrar. E muitas vezes a gente quer se livrar deles e pede numa reunião mediúnica para que possam tirar essas influenciações. Ninguém tira a influência de ninguém. A gente auxilia o espírito que está ali influenciando a entender que ele não deve fazer isso, bem como ao encarnado,
de também elevar a sintonia do seu pensamento para que ele não dê tanta entrada para a inferioridade assim, né? Porque a gente acaba convidando, e principalmente os cientistas, os homens de gênio, de inteligência, quando eles estão trabalhando numa causa, numa descoberta de uma doença ou de uma teoria científica, qualquer coisa, estão assistidos por espíritos que têm também interesse nisso, que vão suprir as necessidades daquele encarnado, porque ele deve estar merecendo, se não tiver, não vai. Então, vai suprir a necessidade desse encarnado e vai auxiliá-lo nisso. O próprio criador do instrumento para a comunicação com os desencarnados, quando ele estava na Terra, ele trabalhou muito no Espiricom, né, que depois foi mais aprimorado, tem até uma cientista que tem muita atuação nisso aí, ela trabalha muito com esses instrumentos. Então, ele estava criando isso, só que ele desencarnou antes dele conseguir terminar essa ideia dele, né? Antes dele elaborar todo o equipamento. Mas ele tinha um grupo. Ele tinha um grupo que trabalhava com ele, que continuou fazendo o trabalho que ele fazia. E quem foi o primeiro a se comunicar? Porque ele saiu do plano material e continuou naquele grupo a trabalhar na construção daquele equipamento, na confecção daquele equipamento. E quando ele ficou pronto, ele foi o primeiro a se comunicar com o próprio grupo dele que ficou aqui na Terra. Então, nós vemos que eles estão constantemente em torno de nós. Aí Kardec fala isso. Que há uma pergunta se há utilidade, né? A gente saber quando é nosso pensamento, quando não é. Ele diz assim, ó, se fosse útil que pudéssemos distinguir claramente os nossos próprios pensamentos daqueles que nos são sugeridos, Deus nos teria dado o meio de fazê-lo, como nos deu o de distinguir o dia e a noite. Quando uma coisa permanece vaga, é que assim deve ser para o nosso bem. Então, essas influenciações, elas não vêm de maneira tão ostensiva para nós, nem para o bem, nem para o mal, sempre numa forma intuitiva, de um pensamento, para que a gente possa assumir responsabilidade sobre aquilo. Porque se viesse, né, se a gente pudesse ver o espírito ali, conversar com o espírito e ele nos dar as ideias a gente não poderia assumir responsabilidade sobre elas. Mas não é dessa maneira, né? Os espíritos nos intuem através do nosso pensamento. Então, a gente acha que é nossa aquela ideia, né? Como na hora que Einstein viu isso tudo, ele falou para o amigo, ele falou assim, eu acho que não eram ideias minhas, mas elas vieram para mim. Então, são coisas que a gente vai vendo que está tudo no lugar certinho, não é para a gente lembrar, porque a gente precisa assumir as responsabilidades de todas as nossas atitudes. E se nós atribuirmos aquela ideia a alguém, a gente não vai querer assumir responsabilidades sobre aquilo, se não der certo, porque a gente vai falar, mas a ideia não foi minha, foi do espírito. Cadê o espírito? Quem vai preso é você, amigo. O espírito não vai, não. Então, a gente tem que tentar entender sobre essa situação, né? Não tem espírito constantemente falando para a gente, mas quem aqui nunca teve a experiência de quando vai fazer alguma coisa, por mais simples que seja, parece que vem um pensamento assim, fulano, não faz isso não. Ou então vai entrar por um caminho que normalmente entra, faz aquele caminho. De repente, quando a pessoa vai entrar naquela rua, parece que vem um pensamento assim, vai por outro caminho hoje. Aí a gente pensa assim, eu acho que eu vou por ali para ver se muda um pouquinho a rota. Mas isso já foi uma intuição. Aí depois que passa, fica sabendo que houve um problema ali onde ela ia entrar. Teve uma coisa desagradável que poderia ter afetado. Então, como não era para aquela pessoa passar aquilo, ela foi intuída por outro lado. Mas é sempre em forma de pensamento.
A gente não vai ficar ouvindo voz. Eu já até falei aqui, começar a ouvir vozes, procura ajuda espiritual, mas procura o médico, porque você pode estar com esquizofrenia. Porque o esquizofrênico ouve vozes. Ah, mas o espiritismo não aborda a ideia de que a gente também pode ouvir vozes? Sim, Joana d'Arc ouvia vozes, e muitos ouviam vozes e tudo. Mas por isso que eu estou falando, tem que procurar os dois lados. Se for uma mediunidade muito ostensiva e que realmente você estiver ouvindo vozes do seu anjo da guarda, ou não vai dar nada nos exames, vai estar tudo certo com você, e a doutrina espírita, quando você começar a estudar, vai te ajudar a controlar tudo isso. Então, eu não estou dizendo que ninguém nunca ouve vozes que vêm dos espíritos. Não é bem isso que eu estou falando. Eu só não quero generalizar, porque nunca se deve fazer isso, né? Porque pode, desde que Deus o permita. Então, se está ouvindo vozes, tem que ter um contexto nisso aí. Em que situação, qual é o contexto que isso está acontecendo. É sempre bom procurar ajuda médica para ver se não é um estresse, se não é, né, alguma situação que pode, né, ser controlada aí de alguma forma, e procura também assistência espiritual. A gente não pode esquecer que nós somos seres tridimensionais. Nós temos o espírito, nós temos um corpo semimaterial e um corpo. Então, nós estamos nas 3 dimensões. Né? Nós estamos nessas dimensões e nós vivemos nelas o tempo inteiro. Se estamos em vigília, estamos na dimensão material. Se estamos com o corpo adormecido, estamos na dimensão espiritual. E se temos alguma mediunidade, alguma coisa relacionada à emancipação da alma, a gente está nas 2 ao mesmo tempo. Então, somos seres tridimensionais, a gente não pode esquecer disso. Por isso que todo tratamento ele tem que acontecer na parte espiritual e na parte material. Porque a maioria das doenças, tirando aí os impactos biológicos, o que é isso, né? É a pessoa pisar num prego enferrujado, vai causar uma inflamação, uma infecção, é um vírus que a pessoa pega e causa aí um transtorno no seu corpo físico. São doenças que causam impactos biológicos. Mas as doenças propriamente ditas, né? As doenças, o diabetes, o câncer, são doenças, elas, muitas vezes, é o resultado da lei de causa e efeito, né? Ela faz parte aí do sistema evolutivo da alma, ela está resgatando alguma coisa, ou ela buscou isso de alguma maneira, sem que ela tenha que necessariamente ter trazido isso de outras vidas. Por conta de quê? De uma alma ainda adoecida que não entendeu que precisa vibrar com alta frequência, senão fica atraindo essas coisas. Então, as doenças, elas não nascem no corpo físico, elas são somatizadas no corpo físico. Elas nascem das nossas inferioridades. E essas inferioridades não pertencem ao corpo, e sim à alma. Então, a gente precisa entender que nós somos seres que vivemos tanto na dimensão material quanto na dimensão espiritual. Não adianta nada tratar uma infecção no corpo com um antibiótico se não for encontrada a causa daquilo ali. Por quê? Vai voltar. E ela vai ficar tomando antibiótico, ela vai tomando antibiótico. Tem que ver qual é a causa. Então, essa, sim, a causa, muitas vezes, das doenças todas do corpo físico. A causa não está no corpo, muitas vezes. Está no comportamento dessa pessoa, está na maneira dessa pessoa agir, está no sentimento dela, está na personalidade dela. Então, tem que tratar sempre assim, a parte espiritual e a parte material, para que ela possa ser auxiliada e, se merecer, se não fizer parte aí
né, do seu mapa reencarnatório de provas e expiações, ela se livra daquela doença ali, né? Então, aquilo que é para lembrar, a gente lembra. O que não é, a gente deixa quietinho, que não é para ser lembrado. Então, vamos a 463. Diz-se algumas vezes que o primeiro impulso é sempre bom. Isto é exato? Pode ser bom ou mal, segundo a natureza do espírito encarnado. É sempre bom para aquele que ouve as boas inspirações. Claro. Por que sempre o primeiro impulso vai ser bom? Não. Às vezes ela está sendo influenciada por um espírito inferior, que chegou antes dela até perceber a própria ideia. Então, não quer dizer. Vai depender do espírito que está influenciando e dela que está encarnado, para ver se é bom ou ruim. Então, não se trata de ser o primeiro. Como distinguir se um pensamento sugerido vem de um bom ou de um mau espírito? Examinai-o. Os bons espíritos não aconselham senão o bem. Cabe a vós distinguir. Muitas vezes as pessoas falam assim, eu estou tão atormentada que eu tenho sonhado constantemente que uma pessoa da minha família vai morrer. E fica com aquele sonho recorrente, e está perturbada com essa situação. E às vezes para até, né, não consegue nem dormir direito. Aí é o que a gente fala para essa pessoa, você está orando o suficiente, você está vigiando seus pensamentos para ver quem é que anda aí te influenciando e, de certa forma, brincando com você. Mas deve ser meu anjo da guarda, avisando que essa pessoa vai morrer. Eu digo assim, amigo, olha, pensa assim, vamos raciocinar. O anjo da guarda é um espírito elevado, mais que você. É um bom espírito, porque Deus não vai colocar alguém para nos orientar e nos ajudar, para nos guiar nesse mundo com as mesmas mazelas nossas. Senão não vai adiantar, né? Ele não tem mais as nossas inferiores, é um espírito superior. Ele trabalha, os espíritos trabalham, esse é um dos trabalhos dos espíritos, tutelar os outros que estão ainda por caminhos errados. Então, por que o seu anjo da guarda iria fazer isso com você? Ele é um bom espírito. Por que ele iria fazer isso com você? Se a morte dessa pessoa, né, se estiver na hora dela, você não pode evitar. Né? Se estiver na hora dela aí, você não pode evitar. Então, por que o seu anjo da guarda, que é um bom espírito, vai fazer você sofrer com isso? Você não dorme, você vai acabar ficando doente, porque você não dorme, você não se alimenta, você só pensa nisso. Então, vamos combinar que a chance desses sonhos aí, de você estar encontrando com espíritos inferiores no sonho e te aterrorizando, é muito maior do que de ser o seu anjo da guarda te aterrorizando, porque o nosso anjo da guarda não nos aterroriza. Ele não nos faz mal. Agora, obviamente, que se você tiver preparo o suficiente, se você tiver condições, como você ficou aterrorizada, apavorada, já não está dormindo nem comendo direito com isso, você não tem preparo para receber uma notícia dessa. Jamais o seu anjo da guarda faria isso com você. Ele sabe que você não tem, então ele não vai fazer. Então, quem está fazendo é espírito inferior. E espírito inferior, como que você pode saber se ele sabe disso mesmo, se ele está falando a verdade? Ele pode estar brincando com você. Né? Pode estar falando a verdade? Até pode, e querer aterrorizar a outra lá, mas não podemos confiar. Né? Então, o que a gente tem que fazer nessas circunstâncias é orar, pedir ajuda, pedir forças, coragem para vencer todas as dificuldades que a gente tiver que passar. Porque as dificuldades, as dores, as doenças, as dificuldades, contrariedades da vida, fazem parte da nossa condição evolutiva. A gente pede essas coisas, a gente faz uma escolha de provações e expiações. E essas coisas todas fazem parte desse conjunto de provações. Então, claro que as nossas doenças, as nossas dores e sofrimentos, eles não podem ser retirados de nós. Porque a gente precisa deles. A gente fez uma escolha justamente para poder resgatar um passado aí que não foi grande coisa. Então, a gente pede a Deus sempre coragem,
bastante ajuda para que a gente vença nossos momentos de dificuldade. E a gente pode vencer todos, porque senão a gente não teria tido permissão para fazer esta ou aquela escolha das quais nós não poderíamos vencer, né? Não poderíamos sair vitoriosos delas. Então, não nos seria permitido isso. Então, se foi, é porque a gente pode vencer. Então, deixa isso para lá, essas ideias, ora na hora de dormir, não dê tanta importância que eles vão cansar. E se for verdade, você já vai pedindo força a Deus para você vencer essa dificuldade e perder uma pessoa querida. Porque isso faz parte da vida. A gente não tem como também tirar essa dor e esse sofrimento de nós. Então, muitas vezes, a gente se entrega a essas coisas e eles se divertem com isso. Quando o espírito é bom, ele só vai fazer coisas boas. Então, eu falei, claro que isso não está vindo de um bom espírito, para estar te aterrorizando. Então, é o que Kardec fala aqui, os bons espíritos não aconselham senão o bem. Então, outra coisa, se você está sendo intuído por um pensamento cuja ação vai gerar problemas, ou pelo menos pode gerar muitos problemas e dores para alguém, essa intuição não está vindo de bons espíritos, porque eles não fazem isso, eles só influenciam para o bem. Então, cabe a você, tirar. É como você está num grupinho, chega alguém para para conversar e te fazer um convite que você vai considerar, se ele te chamar para você prejudicar alguém, poxa, você vai ter que analisar isso e falar, não, amigo, eu não vou lá fazer isso com você, que eu não vou prejudicar fulano, né? Então, você tem que analisar. Da mesma maneira que a gente recebe isso dos encarnados, a gente também recebe essas intuições dos desencarnados. Então, cabe a cada um de nós, todas as vezes que nós estivermos planejando alguma coisa e estivermos selecionando aí as nossas atividades, as nossas atitudes, vamos analisar cada uma delas e ver se elas são lícitas, se aquilo que eu vou fazer não vai prejudicar ninguém, se eu gostaria que fizesse comigo. Então, a gente vai estar bem, porque nós vamos fazer a análise, vamos analisar o que é bom e o que não é. E a gente já tem condição de saber, sim, o que é bom e o que não é, né? Com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Ora, eles dizem, para vos fazer sofrer como eles. Né? É igual, um exemplo aí, uma historinha bobinha e engraçadinha, mas é assim, você vai para um lugar bem bonito, um lugar que você está todo bem vestido, está chiquezinho e tal, aí está ameaçando chuva. Aí você leva um guarda-chuva. Tá você lá segurando aquele guarda-chuva e abre aquela noite linda e estrelada. Você fica torcendo para alguém chegar ali também com guarda-chuva, você não ser a única pessoa doida do momento. Então, você quer alguém junto, né? É igual quando você tem alguém doente, que o outro que teve aquela doença ou tem aquela doença, chega e fala para você que tem, te dá um certo alívio. Ah, mas fulano também tem. A gente tinha que ficar triste, né? Porque o fulano está doente também. Mas isso é o quê? Isso é do nosso próprio instinto de conservação, de consolação. Né? Então, isso aí, com o mal, acontece. Eles estão num sofrimento e quanto mais gente, quanto mais espírito engrossar ali a fileira deles, melhor para eles. Né? Mais espíritos eles vão ter para eles manipularem. Né? Quanto mais eles puderem engrossar a fileira deles, melhor para eles. Né? Isso lhes diminui os sofrimentos? Não, mas eles o fazem por inveja dos seres mais felizes. Da mesma maneira que saber que o fulano está com a mesma doença da gente não vai diminuir a nossa dor nem o nosso sofrimento. De nada. A gente só vai se consolar em ver a dor do outro junto com a nossa. Isso não é uma coisa boa, mas a gente acaba ainda tendo esses lapsos aí de... Não de maldade, claro que não, né? Mas de se consolar também com a dor do outro, que não é muito legal. Por que permite Deus que os espíritos nos incitem ao mal?
Eu sempre chamo a atenção para esse verbo aqui, eu não gosto muito dele, mas Kardec usou muito, e a gente fala muito com esse verbo aí. Mas é bom a gente interpretar esse verbo permitir no sentido de não impedir. Tirar dele aquela conotação da conivência. Porque permissão tem uma certa conotação de conivência. Quando você dá permissão, é porque você está a favor. E Deus não está a favor de ninguém nos incitar ao mal. É só imaginar os atributos divinos. Ele jamais poderia estar a favor disso. Então, ele também, o verbo permitir, ele também tem essa conotação de não impedir. Então, vamos ficar com essa. Porque essa é aqui a conotação que é atribuída ao verbo permitir dentro da doutrina espírita. Ah, mas quem disse isso para você? É só analisar as duas conotações. Uma não está de acordo com a justiça divina e a outra está. Né? Simples assim. Não precisa de muito esforço mental. Quando é a conivência, quando a permissão é igual à conivência, então Deus é conivente com o mal? Não pode ser, não está de acordo com os atributos de Deus. Aí o outro lado, a permissão no sentido, na conotação de não impedimento. Aí está de acordo com a justiça, sim. Porque Deus jamais vai impedir alguma coisa que possa nos levar à perfeição, que possa nos levar a uma evolução maior. Por isso que a dor, às vezes, se abate sobre nós. Mas não é a mão de Deus que está fazendo isso. Eu já ouço, às vezes, essa expressão, às vezes, Deus é Pai ainda quando a sua mão se abate sobre nós. A mão de Deus não se abate sobre nós para nos fazer mal. Deus é misericordioso, é Pai amoroso. Ele só permite e não impede aquela coisa que nós chamamos de desgraça, né? Que não é desgraça, mas a gente chama assim, quando aquilo vai ser um ensinamento para a gente, porque quem não aprende pelo amor, aprende pela dor. Então, não é a mão de Deus que se abate sobre nós, é a lei do retorno, é a própria mão nossa que se volta contra nós por conta de atitudes ilícitas que fizemos. É a lei do retorno. Não é? Então, Deus não impede que os espíritos nos incitem ao mal. Então, essa é a pergunta de Kardec. Por que permite Deus que os espíritos nos incitem ao mal? Aí eles respondem, os espíritos imperfeitos são os instrumentos, olha aqui, instrumento. Todos nós somos instrumentos de Deus na Terra, para o bem ou para o mal. São os instrumentos destinados a experimentar a fé e a constância dos homens no bem. Tu, sendo espírito, deves progredir na ciência do infinito. E é por isso que passas pelas provas do mal até chegar ao bem. E Kardec fala numa das questões aí, que muitas vezes o mal tem que chegar a um extremo tão grande para que se reconheça a necessidade do bem. É exatamente o que está acontecendo com a Terra no momento. A Terra está passando por isso. Nós estamos vendo o nosso planeta chegar a um estado tão grande na maldade da humanidade da Terra que as pessoas estão ficando abaladas. Aquelas pessoas que já conseguiram abrir um pouquinho o coração, mesmo que tenham ainda ideias bastante assim radicais, estão começando a ver
que não pode ser dessa forma. Então, a Terra está numa situação que a gente está vendo tanta tristeza, tanta dor, tanto sofrimento. Está lá a Palestina, está lá a Ucrânia, está lá Israel. A gente está vendo aquela dor, aquele sofrimento horroroso, aquelas pessoas perdendo seus amores, seus afetos de uma maneira horrorosa. Né? Então, por que Deus permite isso? Na situação de não impedir aquilo lá. Ele é onipotente, ele é onisciente, ele é onipresente. Onde que ele está? Está lá. Ele está lá, fortalecendo cada uma daquelas pessoas ali, daquelas almas encarnadas, direcionando aqueles espíritos que estão desencarnando, porque cada um de nós na Terra está aqui para fazer o resgate que tem que ser feito. Né? Aquela região sempre foi uma região extremamente bélica, desde sempre. Né? Desde Davi. Todo mundo que conhece a história de Davi sabe que Davi teve 2 fases na vida dele. E que ele pagou um preço altíssimo também pela sua crueldade. Né? E se tornou um rei. Ah, mas como que ele pôde ser rei de tanta crueldade? Ora, é a grande demonstração de que fomos feitos para a perfeição. Que fomos criados para resgatarmos os nossos erros, entendermos que o único objetivo da vida é fazer o bem. Então, aquilo ali é um dos exemplos dele ter feito o que ele fez e ele ter se tornado quem ele se tornou. É a evolução do ser. Né? Isso está certo, está dentro da lei de Deus. Escreveu salmos belíssimos. Né? E, no entanto, no início da sua vida, da sua carreira, foi de muita crueldade também, que não precisava ser feita, mas ele precisou de resgatar a vida inteira isso. Não é? A vida inteira ele teve que resgatar todos os males que ele realizou. Então, a gente está vendo que a Terra está chegando a um extremo, né? Os grandes líderes estão chegando a um extremo de maldade que todas as criaturas que estão assistindo, e com a globalização a gente vê tudo acontecer, né? Estão se abalando e vendo que realmente precisam reavaliar os seus valores, mudar e crescer aí dentro da lei divina, porque não está fácil para ninguém. Né? Então, é por isso que Deus permite, no sentido de não impedir, a ação do mal sobre nós, dos espíritos inferiores. Nós estamos vivendo um período em que nós temos que ter muita, mas muita vigilância nos nossos pensamentos. Porque com toda essa tristeza, com toda essa dor, com todo esse sofrimento que estão passando as almas encarnadas desse planeta, não é difícil da gente imaginar qual é a população desencarnada que está em volta da atmosfera fluídica da Terra. À espera das nossas fragilidades, das nossas inferioridades. Por isso é que nenhum de nós está livre de cometer uma atitude indigna. Porque a influenciação está muito pesada, está muito grande. E é para o mal, não é para o bem. Porque a Terra está num período de muita maldade. Ah, mas ela regrediu? Não, ela não regrediu. Os espíritos estão reencarnando aqui. A Terra não regride, ela é um planeta, ela é um mundo. Ela está pronta sempre. Tanto que ela tem, a organização física tem uma capacidade de se refazer tão grande que quando as pessoas ficaram mais dentro de suas casas, né, menos livres aí na pandemia, até a Baía de Guanabara se recuperou. Quer dizer, o planeta não tem que evoluir, não. Quem tem que evoluir são os espíritos encarnados dele.
Não é o planeta é pronto. É belíssimo. O planeta Terra é lindo. É lindo. Tanto que quando Gagarin chegou lá, que ele olhou, que ele disse, a Terra é azul. Só que ele viu a atmosfera terrestre, né? A atmosfera física. Porque quando os espíritos veem a atmosfera da Terra, ela não é nada azul. Porque é um planeta de provação e expiação. Ainda aqui reina a maldade e reina ainda a dor e o sofrimento por conta da maldade que cada um desenvolve em si mesmo, porque Deus não criou o mal, né? Então, é nesse sentido, é por isso que Deus não impede o mal. Nossa missão é a de te pôr no bom caminho. A missão dos espíritos superiores. E quando más influências agem sobre ti, és tu que as chamas pelo desejo do mal. Porque os espíritos inferiores vêm em teu auxílio no mal, quando tens a vontade de o cometer. Eles não podem ajudar-te no mal, senão quando tu desejas o mal. Aquilo que a gente falou. A gente não pode impedir a influenciação, mas a gente pode trabalhar para que essa influenciação seja boa, com a elevação dos nossos pensamentos e sentimentos, com o nosso desejo do bem. Senão, é isso aí, né, que os espíritos estão falando. Se és inclinado ao assassínio, pois bem, terás uma nuvem de espíritos que entreterão esse pensamento em ti, mas também terás outros que tratarão de influenciar para o bem, o que faz que se reequilibre a balança e te deixe senhor de ti. Por que a gente está sempre nessa luta entre o bem e o mal? Por causa disso. Somos espíritos inferiores. Somos espíritos cheios de vícios. E todos os nossos vícios, sejam eles quais forem, vícios na parte material ou vícios na parte espiritual, né? Vícios provocados por substâncias materiais ou provocados pela própria inferioridade da alma, como a maledicência, o orgulho, a vaidade e outros vícios relacionados a substâncias ilícitas, todos esses vícios poderão ser vencidos por nós com a nossa força de vontade, mas tem que ter. Não é só vontade. É igual aquela pessoa que vai para o consultório médico fazer dieta para emagrecer e o médico fala para ela que ela tem que fazer um controle alimentar. Aí ela tem que se esforçar para isso. Mas, doutor, eu tenho vontade de emagrecer. Mas você tem força de vontade, minha amiga? Você tem força de vontade para você vencer isso aí? Se não tiver, vai ficar gordo. Aí vai engordar, depois vai recorrer à bariátrica, porque as pessoas gostam de milagre, né? Quem não quer passar num portalzinho mágico, tomar uma pílula mágica? Não existe isso, gente. Não existe isso para nada. Nem para problemas físicos, nem espirituais. Nós é que temos que trabalhar com uma força de vontade enorme para vencer as influenciações. E se os espíritos bons estiverem vendo esse esforço que a gente está fazendo, vão nos ajudar. Claro, eles querem isso. Os bons espíritos, eles querem isso. Eles querem encontrar essa força de vontade na gente para eles turbinarem isso aí. Mas eles precisam. Lembra quando eu falei que anjo da guarda tem que ser chamado? Para você obter a ajuda do seu anjo da guarda, você tem que pedir. Ele é um espírito superior. Espírito superior não atenta contra o livre-arbítrio nosso. E ele não vai fazer isso. Agora chama, diz para ele, meu anjo amigo, meu amigo espiritual, preciso de você. Preciso que você me ajude, que me fortaleça. Eu quero o seu conselho, eu quero a sua intuição. Aí, meu amigo, não tem para ninguém. Com certeza você vai receber.
Pode ter certeza disso. Agora, você tem que pedir. Ele está ali ansioso por você pedir isso. Eles falam isso. No Livro dos Espíritos tem isso. Eles falando que a gente os ocupa muito pouco. Porque a gente não pede. Ah, é porque ele é meu protetor, ele vai me proteger. Você tem que pedir. Você tem que pedir, olha, se você tiver um problema na sua casa, tiver com problema lá numa fiação, problema elétrico, tiver raizinho de fogo, o bombeiro lá não vai saber, não, que você está precisando. O anjo da guarda sabe, mas como ele é um espírito superior, ele não vai interferir. Você vai ter que ir lá no corpo de bombeiro ou ligar para ele lá e falar, vocês podem vir aqui? Então, a gente tem que pedir, pedi e obtereis. Batei e abrir-se-vos-á. Façamos a nossa parte. Jesus deixou isso bem claro, quando foi tirar Lázaro da letargia. Ele não foi ressuscitar Lázaro. Lázaro não estava morto. Ele foi tirar Lázaro da letargia. Quando ele chegou lá, tinha uma pedra fechando a boca do túmulo, né, de onde estava Lázaro. Aí ele pediu aos que ali estavam para retirar a pedra. Por que ele não tirou? Com a força do pensamento dele, ele desmaterializava a pedra. Mas por quê? Porque era mais uma lição que ele estava nos dando. Faça o que está ao seu alcance, porque o que não estiver no seu controle eu farei. Então, aquela pedra eles podiam tirar. Agora, trazer Lázaro da letargia, só ele. Então, ele pediu que eles tirassem a pedra e que, então, ele entraria e tiraria Lázaro da letargia, que foi o que aconteceu. Então, nós precisamos pedir ajuda, seja para as coisas do mundo, seja para as coisas espirituais. Ninguém vence nada sozinho, ninguém. Precisamos do auxílio do outro. Isso é até um treinamento para baixar um pouco o nosso orgulho e a nossa prepotência. Porque muitas vezes a gente acha que a gente pode tudo, que não precisa de ninguém. Vai nessa. Você vai ver onde você vai parar. Né? Então, a gente precisa entender, somos inferiores, precisamos de ajuda e de atenção. Então, terminando aqui, depois a gente, semana que vem, continua. Ó, se és inclinada ao assassínio, isso aqui é muito importante. Ó. Ah, mas eu não sou. Como é que você sabe, meu amigo, que você não é? Como é que você sabe? Às vezes, quando uma pessoa é assaltada, ela tem uma reação que depois que passa, ela fala, gente, eu nunca imaginei que eu fosse capaz disso. A gente não sabe, a gente não se conhece. Se nós nos conhecêssemos, nós não estávamos nem mais em plano de provação e expiação. Porque isso já teria feito com que nós já estivéssemos nos corrigido. A gente não ia estar mais aqui. Porque o objetivo do autoconhecimento é corrigir as inferioridades. Senão, o que adianta a gente se conhecer se a gente não corrigir nada, não é? Então, a gente não sabe do que a gente é capaz. A gente não sabe. Se és inclinada ao assassínio, pois bem, terás uma nuvem de espíritos que entreterão esse pensamento em ti, mas também terás outros que tratarão de influenciar para o bem, o que faz que se reequilibre a balança e te deixe senhor de ti. Isso é muito importante, né? Principalmente esse momento que a gente está passando aí. Muitas coisas podem fertilizar em nós tendências que estão bem adormecidas em nós. Mas, dependendo da situação, elas podem ser despertadas. E aí, a gente pode fazer coisas que a gente nunca imaginaria ser capaz de fazer. Então, a gente não pode dizer que não vai fazer isso ou aquilo. A gente não pode dizer, porque nós não sabemos quem nós somos de verdade. A única coisa que a gente sabe a nosso respeito é que nós somos inferiores,
E espírito inferior está regado de paixões. E a hora que uma delas falar mais alto que a razão, tudo pode acontecer, né? Então, o que a gente tem que fazer para evitar isso? Oração, vigiar pensamento, analisar o pensamento e orar e pedir ajuda ao anjo da guarda, porque esse é o trabalho dele. E ele quer trabalhar, mas precisa da nossa permissão.